Graça e paz novamente, amados irmãos. Gostaria de convidá-los para lermos juntos o livro de Zacarias. Está quase lá no final do Antigo Testamento. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 14. E queria ler com os irmãos do 1 ao 11. Zacarias 14, do 1 ao 11. E está aqui nesse meio, é? Amém. Fala do pé dele aí, né? No Monte das Oliveiras. Então, quase pulei, viu? Já estava olhando para a mão do Senhor e eu acho que o Espírito me puxou para o pé de novo. Amém? Vamos ler juntos, irmãos? Do 1 ao 11. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Ribom, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela,
e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Aleluia. Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor já dispensou para nós nessa reunião. Que o Senhor possa estar se alegrando, satisfeito. Obrigado, Senhor, pelas orações. Obrigado, Senhor, pelo salmo. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo partir do pão, pelo compartilhar do irmão. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar aqui, por meio do Teu Espírito, arrebatando os nossos corações, ganhando, Senhor, os nossos afetos. Ó Senhor, nos atraindo para o Senhor mesmo. Senhor, não queremos estar com as nossas mãos cheias de coisas, mesmo com as coisas da Sua obra, mas com o coração vazio e frio. Senhor é aquele que conhece cada coração aqui, inclusive o meu. Que o Senhor possa ganhar um pouco mais do nosso coração nessa comunhão. Nós te adoramos e descansamos porque a Sua palavra ela é poderosa. Ela nos revela o Senhor mesmo. Senhor, nos conceda a Sua glória. Que a Sua luz possa continuar brilhando para nós. A luz do sol, ela não é nada perto da Sua luz. Essas lâmpadas aqui são totalmente insignificantes diante da Sua luz. Ah, Senhor, a verdadeira luz é aquela que brilha do Senhor. E que essa luz possa estar brilhando e alcançando os nossos corações. Para nossa conversão, para nossa perseverança, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o encargo é continuar falando sobre os pés do Senhor. E nós chegamos aqui num texto que fala da vinda do Senhor, e quando no seu retorno, naquele mesmo lugar que ele subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, chegará um dia que ele colocará os seus pés ali novamente. Então, essa menção dos pés do Senhor que nós vemos aqui em Zacarias 14, no versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Que dia é esse? Esse é o dia em que o nosso Rei terá voltado. Esse é o dia que o amado do nosso coração terá chegado. Então os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E aquela promessa daqueles anjos, varões galileus, por que vocês estão aí assombrados, espantados desse jeito? Esse mesmo que subiu, ele voltará. Então essa promessa terá se cumprido. Amados, antes de nós considerarmos esse texto, eu gostaria de considerar com os irmãos algo a respeito desse livro de Zacarias e do autor aqui, de quem deu essa profecia, Zacarias. É interessante que existem alguns profetas que são pós-exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias. E falando sobre Ageu foi um profeta já idoso, levantado pelo Senhor, pós-exílio. O povo já tinha retornado fazia 18 anos. E a palavra do Senhor veio para ele. Isso está lá em Ageu 1:1. Se você quiser conferir, eu vou mencionar aqui, mas pode abrir lá. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, era o segundo ano do reinado do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu
a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então isso aconteceu no 2º ano do rei Dario, no 6º mês. A palavra do Senhor veio a Ageu. E que palavra foi essa? Se os irmãos verem lá, é interessante, né? Porque recentemente a gente já considerou Ageu 1. E é aquela palavra que o Senhor diz assim para o povo: olha, vocês dizem que ainda não chegou o tempo de edificar a minha casa. Vamos lembrar, já fazia 18 anos que eles estavam ali. Vocês dizem que ainda não é tempo de edificar a minha casa, mas vocês estão construindo casas apaineladas para vocês, casas decoradas, vocês estão construindo a casa de vocês, enquanto a minha casa vocês dizem que ainda não é tempo. Essa foi a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Foi um chamamento para o povo se voltar das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses e considerarem a necessidade do Senhor, da casa do Senhor. E existe um apelo ali para que eles pudessem reedificar o templo. Essa é a palavra que veio para o profeta Ageu. E Zacarias, irmãos, ele é um profeta jovem. Provavelmente ele nasceu nos dias do exílio. Existem comentaristas, ao meu ver, não dá para afirmar isso. O que eu tenho de texto, ao meu ver, não dá para afirmar isso. Mas alguns dizem que Ageu, é possível que ele tenha até mesmo vivido antes do período do cativeiro e visto o templo de Salomão. Se os irmãos lerem Ageu capítulo 2, os irmãos vão ver que ali o profeta Ageu menciona isso. Alguns de vocês viram a glória do templo de Salomão, ele afirma. E tem comentaristas que acreditam que o próprio Ageu estava entre esses. Que antes mesmo, lembra que o exílio na Babilônia durou 70 anos, mas ele afirma ali que no capítulo 2, alguns ali tinham visto a glória do templo de Salomão. E daí durou todo o exílio e eles retornaram. E é dito, irmãos, que quando começaram a edificar o templo, esses anciãos que tinham visto a glória do templo de Salomão, eles, sabe o que eles fizeram, Antônio? Eles choraram. Foi isso que aconteceu, eles choraram de ver que a edificação do templo tinha começado. Mas Zacarias é um jovem, que provavelmente nasceu lá no exílio, mas que também foi levantado pelo Senhor, e que também a palavra do Senhor veio para ele. Amados, isso é algo maravilhoso. Deus usa idosos e Deus usa jovens. Deus usa alguém, como o irmão falou ontem, como Paulo, com um QI elevado, mas usa também Pedro, um pescador. Deus usa Timóteo, alguém introvertido, tímido, mas ele também usa Tito, alguém extrovertido. Deus usa quem ele quiser. E aqueles que se dispõem, que se colocam como instrumentos na mão dele. E louvado seja o Senhor que ele levanta então Zacarias, um jovem, para também entregar uma palavra para o seu povo. E quando isso acontece, irmãos, apenas 2 meses depois daquela palavra que ele entregou para Ageu. Então, olha Zacarias capítulo 1, abre lá um pouquinho. Zacarias capítulo 1. Oh, Deus. Zacarias 1. Do 1 ao 3. Diz assim, o versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, os irmãos lembram como é que começava Ageu? Falava também do 2º ano do rei Dario, no 6º mês. Aqui fala que no 8º mês, 2 meses depois,
no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Vamos ler o 3 juntos, irmãos, por favor. Portanto, dize-lhes assim: diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Apenas 2 meses depois que Ageu tinha chamado o povo para serem despertados da necessidade de edificar a casa do Senhor. Então imagina, irmãos, eles reagiram e começaram a edificar o templo. Mas apenas 2 meses depois, a palavra do Senhor vem para Zacarias. E que palavra é essa que o Senhor tem para dizer para eles? Tornai-vos para mim. Você entende isso? Será que era necessário? Puxa, mas eles já tinham reagido, eles já estavam edificando o templo, eles já estavam trabalhando na obra do Senhor, mas ainda assim veio essa palavra. Qual que é a necessidade disso? Os irmãos conseguem entender? A mão deles já estava ocupada, eles já estavam voltados para o interesse de Deus, eles já estavam trabalhando na obra do Senhor. Será que isso não é suficiente? O Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é aquele que esquadrinha e conhece cada coração. E Ele não se satisfaz apenas com mãos ocupadas. Ele quer o nosso coração. E a palavra dele é: tornai-vos para mim. A palavra tornar aqui é conversão. Significa retornar, significa voltar. Os irmãos lembram o apelo da Regina da semana passada, irmãos? Os irmãos estão lembrados? É a mesma palavra aqui. Essa é a característica dos remanescentes, são aqueles que se voltam para quem? Não é para algo, é para quem? Para o Senhor. Os irmãos estão lembrados, né? O Alvane dá as costas para a Regina, da hora que pedi para a Regina chamar, como é que ela falou? Volta para mim, meu amor. Volta para mim, meu amor. Amados, é isso que o Senhor está nos falando hoje. Volta para mim, meu amor. Volta para mim. Não é uma questão só das nossas mãos estarem ocupadas. Não é uma questão também de interromper a obra da casa. Essa obra tinha que ser levada adiante. Não é isso. Mas o Senhor não queria só mãos ocupadas. Ele queria também ganhar o coração, os afetos. E eu creio que esse é um desejo que o Senhor também tem. Ganhar o meu e o seu coração. Amados, o assunto aqui é a vinda do Senhor. Mas se o nosso coração ainda não for atraído, se nós não o amarmos, que graça que nós vamos ver nisso? Na volta dele. Então é necessário que hoje o nosso coração se volte para o Senhor. Indo agora lá, esse é o encargo desse livro, esse é o encargo principal de Zacarias. Nós tornarmos para o Senhor, e nós temos essa promessa: e eu me tornarei a vós outros. Louvado seja o Senhor. Agora, indo para Zacarias capítulo 14, irmãos, começa falando assim, indo para o texto principal, Zacarias 14, versículo 1. Eis
que vem o dia do Senhor. Então aqui fala de um dia. Que dia que é esse que é chamado de dia do Senhor? Esse é o dia da vinda do Messias. Esse é o dia da volta do Senhor e é o dia também da sua ira, em que ele virá para julgar as nações. Então esse é o dia. Que dia é esse? O dia da vinda do Messias, o dia da volta do Senhor, em que ele vai também vir como juiz e vai julgar as nações ali, nós vamos ver, e ele também vai acorrentar Satanás, o diabo, e vai lançar ele no abismo. Esse é o dia do Senhor. E o que vai acontecer nesse tempo aqui? O versículo 2 diz assim: porque eu ajuntarei, primeiro no final do versículo 1 ainda, né, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Isso está falando de Jerusalém, está falando de Israel, está falando que Jerusalém seria tomada. Diz assim: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Está falando que no final dessa era ainda haverá uma grande batalha, que acontecerá no Vale do Armagedon. Essa será a última grande batalha dessa era. Depois que, no final do milênio, Satanás, ele de novo será solto e vai arrumar mais uma confusão. Mas aqui está falando de uma última batalha dessa era, em que o Senhor está falando que vai permitir isso, que todas as nações, elas se reúnam contra Jerusalém. E está dizendo que a cidade vai ser tomada. Olha o que vai acontecer. As casas serão saqueadas, está falando então de violência, está falando de roubo, as mulheres forçadas. Puxa, irmãos, eu não quero nem ficar citando aqui, mas isso já aconteceu em tantas invasões, das mulheres serem tomadas na frente dos próprios maridos e fazerem coisas com elas ali, e aqui está dizendo que isso vai acontecer. Vamos lembrar que Jesus ele veio uma primeira vez, e o povo de Israel o rejeitou, não o recebeu. E aqui o Senhor está dizendo que vai permitir que isso aconteça com Jerusalém. Mas então diz: metade da cidade sairá para o cativeiro, serão levados. Mas o restante, a mesma palavra para remanescente que nós vimos semana passada, o resto, não será expulso da cidade. Então vai ficar uma metade ali. Aqui, irmãos, juntando com outros livros que também são escatológicos, dá para a gente entender uma coisa. Vamos lembrar que quando surgir o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer um acordo de paz com muitos, inclusive com Israel. Só que na metade desses 7 anos, ele vai romper esse acordo. Os irmãos estão lembrados disso? Isso que eu estou falando está lá em Daniel 9:27. Ele vai romper esse acordo de paz. Ele vai colocar a sua imagem no templo. Nos primeiros 3 anos e meio, o templo terá sido reconstruído. Os sacrifícios vão estar acontecendo a Deus. Mas no meio dos 7 anos, o anticristo vai fazer isso. Ele vai quebrar esse acordo e vai colocar a sua imagem. Ele vai exigir que todos adorem a sua imagem. E o povo de Israel vai se negar a isso, a fazer isso. Pelo menos alguns aqui. Então o que vai acontecer? Todas as nações, todos os exércitos do mundo vão se voltar contra Jerusalém. Imagina um povo cercado por diversas feras do mundo todo. E eles vão ser encurralados em um lugar, aqui diz o texto, chamado Monte das Oliveiras, onde eles não vão ter para onde correr. Vai ter exército do mundo todo ali, voltado para Israel. E o Senhor está dizendo que vai permitir que isso aconteça, nessa última batalha, até que
Olha o versículo 3, que maravilhoso, irmãos. Vai estar esse cenário que eu falei para os irmãos. Então, olha o que vai acontecer. Sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Eles não vão ter para onde correr. É derrota certa, é humilhação, é o fim. Ao longo de toda a história, sempre existiram aqueles que quiseram acabar com Israel. E Deus interviu tantas vezes, irmãos. No tempo de Hitler foi assim, com o Império Romano foi assim, com Alexandre o Grande, eu estava lendo hoje, foi assim. Alexandre o Grande viu Jerusalém, ele quis entrar, quando um sacerdote saiu ao encontro dele, vestido de branco, ele desistiu de destruir, de invadir Jerusalém, destruir Jerusalém. Deus sempre guardou esse povo. E agora ele vai permitir que eles sejam atacados, vai sobrar ali um remanescente, totalmente encurralado, sem ter para onde fugir. O Senhor, então, ele se levanta. Ele não manda anjos aqui. Ele mesmo, pessoalmente, se levanta e vai. E ele diz aqui no versículo, que pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Provavelmente, irmãos, isso é uma referência de quando? Lá de Êxodo 14. Abre lá, por favor, para ler, que esse texto é maravilhoso. O Senhor pelejará como pelejou no dia da batalha. Que dia foi esse? Provavelmente é uma referência a esse texto aqui. Provavelmente seja uma referência de quando o Senhor tirou o seu povo do Egito. Êxodo 14, a partir do 10, fala assim, ó. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram pouco. Foi isso? E temeram muito. Lembra? O Senhor tinha enviado aquelas 10 pragas, e tirou com mão poderosa o povo do Egito. Faraó falou, tá bom, vai. Só que depois que ele deixou sair, Faraó, ele chama o exército e decide ir atrás. E quando o povo estava indo, eles olham agora e vê Faraó e o seu exército atrás deles. E diz aqui o texto que eles temeram muito. Então o que aconteceu? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, primeiro eles vão reclamar, né? Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trouxeste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo estava certo, eles estão vindo para cá só tem o mar. Eles olham para lá, tem todo um exército vindo atrás deles. E eles começam a reclamar. A gente pediu, Moisés, deixasse a gente morrer no Egito. Por que nos trouxe aqui para morrer no deserto? Porque olhar para cá não tem lugar para sair. Tudo que tem aqui é mar. E eu olho para cá, estou vindo de todo lado, exército vindo. Essa organização está ótima para isso. Está todo mundo vindo atrás. Era o cenário. E daí Moisés, porém, respondeu ao povo. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 13? Não, vamos ler do começo, vai. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, esse foi um dia que o Senhor mesmo levantou. E o que o Senhor fez, irmãos?
Tem um mar, eu não vejo saída. O que o Senhor fez com esse mar? Abriu no meio. E agora, mais uma vez, Israel se vê encurralado por exércitos de todas as nações. Só que agora está vindo gente de todo lado. O que tem na frente deles? Em Zacarias 14, é um mar? Não é mais. Vocês prestaram atenção ou não? O que eu falei antes? Eles estavam encurralados em que lugar em Zacarias 14? Um monte. Agora tem uma montanha. A gente já sabe que mar não é problema para Deus. E montanha, será que é? Ele abriu um mar, mas ele também é aquele que abre montanha, irmãos. E é isso que ele vai fazer. Ele vai abrir esse monte das oliveiras, vai separar, assim como ele separou o mar em dois, ele vai separar o monte em dois, para mais uma vez libertar o seu povo. E ele está dizendo, eu farei isso. Nosso Senhor é ou não é maravilhoso, irmãos? Versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Eu estou em Zacarias 14, voltei lá, versículo 4. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Antes tinha uma montanha enorme, só que vai separar com um terremoto e tudo vai virar um vale, que é conhecido como Vale do Armagedon. Esse monte, irmãos, como foi dito antes, é o mesmo monte em que Jesus ele subiu aos céus. Esse monte, chamado Monte das Oliveiras, irmãos, é o mesmo monte onde Jesus estava quando ele foi traído e quando ele foi abandonado. Olha que significativo isso. Senhor Jesus, ele volta. Nesse mesmo monte, se você ler lá Mateus 26, 30, 31, fala que eles se retiraram para o Monte das Oliveiras. É nesse mesmo lugar que que Judas veio e traiu Jesus com um beijo. Ali, ele foi traído. Ali, o que aconteceu com os discípulos? Deram linha, fugiram, abandonaram o Senhor ali no Monte das Oliveiras. O lugar da traição, o lugar do abandono, é o mesmo lugar onde ele subiu aos céus. E que os anjos falaram, por que vocês estão olhando para lá? Esse mesmo que subiu, que virou assunto aos céus, ele virá novamente. E agora a profecia se cumpre. E o rei volta, o nosso Salvador volta, o amado do nosso coração volta. E ele coloca os seus pés nesse monte que ele foi traído e abandonado, para mostrar que ele é fiel. Ele não abandona o seu povo, ainda que fizeram isso com ele. E quando o Senhor colocar os seus pés ali, irmãos, aí a brincadeira acabou. Ou melhor, aí a palhaçada acabou. Aí para com essa conversa de bomba atômica, disso, daquilo. Os exércitos podem estar, mas a hora que ele chegar, irmãos, para com esses fogos de artifício. Isso não é nada para ele. A hora que ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, aí já não vai ter mais história para as nações. A primeira vez, né, Antônio, veio como cordeiro. Agora ele vem como leão. Em toda a sua glória e poder. A primeira vez ele veio em mansidão e humildade, mas agora ele vem com todo o seu poder. E esse dia, irmãos, não vai ser um dia comum. No versículo 5 fala assim, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá.
Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então aqui, irmãos, vai acontecer no final da grande tribulação essa aparição visível. Mas antes disso já terá acontecido um encontro do Senhor com seus santos nos ares, que é chamado de parousia. Eu não quero entrar na discussão se isso vai acontecer antes dos 3 anos e meio finais ou depois, apesar de eu ter uma opinião sobre isso. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas aqui diz que o Senhor não estará vindo sozinho, Ele estará vindo com os santos com Ele, e todos os santos com Ele. E acontecerá naquele dia, não haverá luz, mas frio e gelo. Vai acontecer coisas diferentes aí, que nunca aconteceram. Será um dia singular. Sabe o que significa singular? Único. Não dá para comparar. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será, olha isso, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Sabe quando chega o final da tarde, começa o sol se pôr, e depois que o sol se põe, o que acontece, irmãos? Escurece. Mas aquele que é a luz do mundo vai estar com seus pés ali, irmãos. Então não vai, lembra que sobre a Nova Jerusalém diz que já não vai ter mais necessidade da luz do sol, mas que a glória de Deus vai iluminar toda a terra, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Nós já vamos ver isso acontecer nesse dia aqui, porque apesar de ser final de tarde, começar a escurecer, não vai estar escuro, vai haver luz, e essa luz é a luz da glória do Senhor. É a luz da glória de Deus. E nesse dia, irmão, chegará o dia que só haverá um rei sobre a terra. E o Senhor Jesus será aquele que vai reinar sobre toda a terra. Olha o que fala o 8. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor vai estabelecer um novo tempo para Jerusalém, em que vai ter águas vivas correndo ali durante o ano todo, e parece que já não vai mais haver essas diferenças de estações do ano. O Senhor está estabelecendo agora um novo tempo, e o versículo 9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Irmãos, o Senhor tem tolerado, eu vejo assim, o Senhor tem tolerado desde os dias que o povo pediu um rei. O Senhor tem tolerado haver muitos reis. O Senhor tem tolerado essa arrogância na terra, dos homens quererem viver independente dele. O Senhor tem tolerado até mesmo haver inúmeras religiões. Mas chegará um dia que sobre toda a terra, só um poderá ser chamado de Senhor. Baal não vai poder ser. Outros deuses não serão. E outros homens arrogantes, que são arrogantes hoje, nós vemos, assim como foi Nabucodonosor, assim como foi o rei da Síria. Todos os reis passarão, e só haverá um rei sobre toda a terra, e só um nome sobre toda a terra. Esse é o nome do nosso Senhor Jesus. E debaixo do governo dele, diz que toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Olha o versículo 11. É interessante, fala dessa terra como um centro, né? Uma planície que ela vai se estendendo,
E fala que habitarão nela e já não haverá maldição. O que é negativo já não terá mais espaço ali. E Jerusalém habitará segura. Maldição, o que é negativo não tem. Paz e segurança habitará ali. Qual tem sido o nosso anseio, irmãos? Paz e segurança. Uma das coisas que eu não vejo a hora, irmãos, eu vou falar, eu não me sinto seguro em Rio Claro. Você se sente seguro morando aqui? Eu não me sinto. Não me sinto. Eu queria mudar para outro lugar. Eu só não mudo porque o Senhor pediu para eu estar aqui por causa da igreja. Porque senão, atualmente eu já teria dado a linha daqui. Não gosto de Rio Claro. Mas vou mudar para onde, irmãos? Onde é que está esse lugar seguro aqui no mundo? Está ali na cidade ali? Está lá naquele outro estado lá? Está lá naquele outro país ali? Onde é que a gente pode falar? Ali não tem maldição. Tem um lugar assim, irmãos, na Terra? Tem um filme que eu gosto, eu não vou citar o nome porque eu não quero incentivar ninguém a assistir, não. Mas é um grupo de anciãos, eles sofreram com muita violência, e daí eles decidem sair da civilização e começar uma comunidade num lugar no meio da floresta, longe de todo mundo, porque todos eles sofreram com violência na civilização, e eles tentam então viver num lugar ali, numa pequena comunidade entre eles, e tem filhos ali, começa a crescer, e até fica ali restrito para não voltarem para a civilização. E eles saíram da civilização por causa da maldade, por causa da violência. Até que as coisas começam a acontecer ali também. Começa a ter assassinato ali também. Esse lugar onde não tem maldição, esse lugar onde tem paz e segurança, irmãos, esse lugar quem vai trazer é o Senhor. Só que, mais uma vez, irmãos, eu gostaria de terminar aqui. Não é uma questão, o grande anseio do nosso coração não é só paz e segurança. Não é isso. O grande anseio do nosso coração é estar com Ele. O que mais tem de especial no reino, o que mais tem de especial na Nova Jerusalém, não é o lugar, irmãos. É Ele. Tornai-vos para mim. Para mim. Os irmãos estão lembrados, aqui eu encerro, que quando Jesus estava na cruz, tinha lá 2 ladrões, e um ladrão ali escarnecendo do Senhor, e outro ladrão sendo quebrantado. E aí, aquele ladrão quebrantado chega uma hora que pede: Senhor, lembra de mim, quando vieres no teu reino. E o que Jesus diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, os cristãos, eu não quis entrar nessa do arrebatamento, porque não é meu encargo as discussões teológicas. Daí os cristãos ficam tudo discutindo onde que é o paraíso. Será que o paraíso é no centro da terra? Será que o paraíso é lá no céu? Irmãos, não importa se o paraíso é no centro da terra, se o paraíso está lá no céu. Olha o que o Senhor Jesus diz: estarás comigo. O que adianta ir para o céu se Jesus não estiver lá? O que adianta ir para o centro da terra se Jesus não estiver lá? O mais importante é: estarás comigo. O Senhor, em João 17, ele orou. Isso é o que a gente já pode provar hoje, quando ele lembra da sua união com o Pai. Pai, assim como o Senhor está em mim, assim como eu estou em você, Pai, ele ora isso: Pai, a minha vontade é essa, que onde eu estou, esteja comigo os que me deste. E isso é algo que eu e você já podemos provar hoje, por meio do Espírito Santo, essa união, essa comunhão com o Pai. Nós não precisamos esperar só aquele dia do retorno do Senhor. Se hoje, irmãos, nós não cultivamos uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de comunhão,
Teve uma frase do Billy Graham que me tocou essa semana. Ele diz assim: orar antes é uma questão de dependência. Orar depois é uma questão de gratidão. Orar durante é uma questão de comunhão. Irmãos, hoje nós precisamos saber o que é andar com o Senhor. Sabe por que Enoque foi chamado para mudar de endereço? Sabe por que Enoque foi arrebatado? Eu lembro aqui do Romeu falando isso, né? Que uma menininha explicou assim, né? Uma menininha explicou e disse assim: ó, eu entendo assim, que Enoque saiu andando com Deus, andando, até que ele ficou tão longe da casa dele, tão perto da casa de Deus, que Deus já falou: Enoque, já fica aqui comigo já. Irmãos, que nós possamos ser aqueles que andam com o Senhor hoje. E naquele dia, então eu creio que nós vamos ser chamados para estar com Ele também. Com Ele. Amém? Senhor, nós te damos graça. O Senhor é tão maravilhoso. A tua palavra é tão rica. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é a verdade, a qual nos santifica, a que nos ilumina os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Ó Senhor, que o Senhor possa estar renovando os nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa estar verdadeiramente nos avivando. Senhor, eu não estou satisfeito com a minha própria experiência. Ganha mais o meu coração, Senhor. Ganha mais os nossos corações. Ganha mais, Senhor, os nossos afetos. Ah, Senhor, nós cremos na sua palavra. Nós sabemos que céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Todas elas se cumprirão e chegará o dia em que o Senhor colocará o seu pé novamente sobre essa terra. E o Senhor dará esse livramento tão maravilhoso para o seu povo, em que até mesmo uma montanha se abrirá. E aleluia, que o Senhor restaurará, o Senhor trará toda a sua glória aqui para a terra, Senhor. Nós almejamos esse dia. Não só, Senhor, por causa de coisas maravilhosas que o Senhor falar, e queremos também ver isso acontecer. Queremos ver o Senhor trazer justiça para a terra. Nós queremos ver isso acontecer, Senhor. Anelamos esse dia que já não haverá mais maldição, mais segurança e paz. Como queremos isso, Senhor? Mas acima dessas coisas, o nosso coração anela por Ti, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em cada coração aqui fome por Ti, ó Deus. Um anseio. Assim como as corças anseiam por água, que o nosso coração possa ter sede do Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração possa ser arrebatado para o Senhor hoje. Ó Senhor, ganha os meus afetos. Ganha, Senhor, os nossos afetos. Não permita, Senhor, que a gente viva enraizado, com o nosso coração arraigado, enraizado às coisas desse mundo. Ah, Senhor, muitas vezes nós somos como crianças, que olha o doce e a gente lambe os beiços. A gente olha as vitrines e os nossos olhos já crescem de cobiça. Ó Senhor, os nossos olhos se desviam do Senhor tão facilmente. O nosso coração, ele se volta para as coisas desse mundo e se voltam até mesmo para nós mesmos com tanta facilidade, Senhor. Ah, Senhor, nós erramos tanto quanto Israel errou. Nós erramos tanto quanto os discípulos erraram. Não somos melhores do que eles, mas nós queremos ser contados entre os remanescentes, Senhor.
entre aqueles que se convertem ao Senhor. Obrigado por hoje à noite, por nos chamar para isso, e rogamos a Ti, Pai, que por meio do Espírito, amanhã de manhã o Senhor possa nos chamar novamente. E que amanhã à tarde o Senhor possa continuar nos chamando, e depois de amanhã, que o Senhor possa ainda nos tomar pela mão para que possamos andar com o Senhor. O Senhor é aquele que sonda os corações, o Senhor conhece a minha experiência, eu sou carente disso, Senhor. Que o Senhor possa nos levar a uma experiência de andar com o Senhor. Ali no nosso ambiente familiar, ali no nosso ambiente de trabalho, Senhor, ali na rua onde nós moramos, que nós possamos ser aqueles que andam com o Senhor, que conhecem o Senhor, que expressam o Senhor, que exibem o Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor em nós. Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos também por essa nação, tem misericórdia desse país, que o Senhor possa ainda visitar essa nação para um conhecimento maior do Senhor, para aqueles que estão distantes de Ti venham se arrepender. Ainda nós continuamos crendo que o Seu Evangelho é o Seu poder, Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós cremos que a porta ainda está aberta e que os homens possam ouvir a voz do Espírito Santo, chamando pecadores ao arrependimento, até o dia que a porta vai fechar. Senhor, que o Senhor possa continuar agindo nessa nação. Senhor, oramos pelas escolas, o SESI, o Ribeiro, o Zita. Guarda essas escolas de toda ação maligna e demoníaca, e que o Seu Espírito possa prevalecer nesses lugares. Abençoa a nossa semana, Pai, e nos despeça em paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.